Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Estamos hoje, então, aqui. Primeiro, eu quero agradecer o aluno Fabrício, aluno da Unicesumar. Ele está dando todo o nosso apoio aí tecnológico para a nossa live. Tá? Obrigada, Fabrício, muito obrigada. Já estamos aqui ao vivo com a Vanessa. Tudo bem? Tudo bom? A Vanessa está em Curitiba, mas ela fica nessa ponte, né, entre Curitiba e São Paulo, por conta do doutorado dela. A Vanessa faz o doutorado na USP, né, Vanessa? Isso, E eu conheço a Vanessa desde quando ela era graduanda, é isso? isso Temos mesmo. um caminho muito semelhante, assim, na área de saúde pública, e o convite a você foi muito pela aproximação, né, da área e também pela intencionalidade. Eu acho que você fala de saúde pública de uma maneira muito amorosa, e isso é muito importante. Estava falando agora que tem muitos alunos na FAPAR que amam saúde pública, assim, últimos TCCs com números, assim, expressivos, assim, de interessados em TCCs na área de saúde pública. Isso para a gente é ótimo, né? Para a gente fica muito, para quem dá aula disso, né? Desse tema é muito importante. Então, eu quero agradecer muito a tua presença, agradecer pela disponibilidade até no meio do doutorado, que não é uma época fácil para fazer muitas outras coisas, né? E todos nós estamos aí na pandemia, no meio da pandemia, mas não estamos de férias, né? Então, criar movimentos para que a gente possa trabalhar e falar sobre nutrição é sempre a nossa intenção, tá bom? Gente, todo mundo que estiver por aí, eu vou estar aqui mediando, façam perguntas. Vou estar meio que assim, entre ali. Vocês podem até mandar os meus alunos, alguns mandam até pelo WhatsApp, gente. Perguntem ali pelo YouTube mesmo, fica mais fácil, tá bom? Vanessa, a hora que você quiser começar, pode começar. Obrigada. Então, vamos lá. Então, boa noite, gente. Eu queria agradecer muito o convite da Ju, convite da Ana e do Alessandro, assistência do Fabrício. E é muito, muito gratificante estar numa noite fria, gelada, igual essa, conversando sobre um assunto que eu amo tanto, né? Que é a saúde pública, que é a nutrição, né? Que é a atuação, né, do nutricionista, da nutricionista no campo da saúde pública. Então, assim, eu tenho uma trajetória, né, prévia na verdade, a graduação de nutrição. Eu fiz graduação em ciências sociais e meu mestrado foi em sociologia, né, e daí eu me apaixonei pela área de alimentação e nutrição quando um dia eu fui na prefeitura lá da cidade que eu morava e eu vi que ia ter palestra sobre Bolsa Família. Eu me interessava muito sobre Bolsa Família, já era pesquisadora do tema. E aí eu vi que a palestra foi com uma nutricionista. Eu olhei assim, mas poxa, nutricionista, olha que protagonismo, olha que brilho, olha que liderança, que coisa maluca é essa que é a nutrição, né? A gente acha, eu tinha aquela ideia, né, um pouco restrita do nutricionista como profissional, né, que só atua dentro do consultório. Então, para mim, foi um despertar, né? E aí eu decidi fazer a graduação em nutrição e me apaixonei desde o primeiro dia, já sabia que era isso que eu queria, porque era uma oportunidade de unir as minhas duas áreas do conhecimento, né? E então, quando eu me formei, eu fui trabalhar no Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição do Escolar, o Secane, da UFPR. Eu trabalhei como agente júnior do PNAE, então a gente fez assessoria, né? Eu fiz assessoria de mais ou menos 18 municípios aqui do Paraná, na alimentação escolar. Conheci muita gente, muitos nutricionistas de perfis diferentes, agricultores familiares e outros atores sociais do PNAE. Mas para mim não foi o suficiente, eu ainda queria mais uma experiência, então eu fiz a residência multiprofissional em saúde da família, da UFPR, e o campo de prática foi lá no município de Colombo. E também, apaixonante, me apaixonei. Esses dias eu fui dar uma palestra, inclusive, sobre a minha experiência da residência, no fim eu até chorei, porque é muito emocionante, né, esse contato que a gente tem
por meio da nutrição na ponta, né? No caso da atuação da ponta, ela é muito emocionante, assim. Eu acho que quando você trabalha com uma comunidade, algo muito gratificante. E aí agora, então, eu parti, né, para o campo da pesquisa em saúde pública, né, e estou no meu segundo ano de doutorado, e o meu tema de pesquisa é sobre ambientes alimentares aqui das regiões periurbanas e vulneráveis aqui da região de Curitiba. Então, posso abrir minha apresentação? Vou abrir aqui. Só um pouquinho. Então, gente, deixa eu abrir aqui. E quais são os objetivos de hoje, né, da nossa apresentação, aqui da nossa conversa, né? Conversar um pouquinho sobre políticas públicas, políticas sociais, trazer um pouco de algumas definições, né, um breve histórico e legado, tá? Depois eu vou falar mais especificamente sobre as políticas públicas de alimentação e nutrição e como a gente atua nelas, né, enquanto nutricionista. E aí depois eu vou trazer um quadro, né, atual de desafios com relação às desigualdades e iniquidades, tá? Então, definição de políticas públicas, gente, existem muitas definições, tá? Eu trouxe essa da professora Celina Souza, da Universidade Federal da Bahia. Ela conceitua políticas públicas como o campo de discussão e prática de ações relacionadas ao conteúdo concreto concreto ou simbólico de decisões reconhecidas como políticas, tá? Isso é o campo de construção e atuação das decisões políticas. E aí, como que acontece uma política pública, né? Primeiro, você tem os atores envolvidos nesse processo decisório, né, no processo de implementação e do uso da política. Você tem objetivos a serem alcançados, né, ações a serem desenvolvidas, e você precisa estabelecer uma temporalidade, tá? Cada política pública, ela tem um objetivo que vai ser cumprido a curto, a médio e a longo prazo. Opa. E aí, com relação a esses atores envolvidos, a gente tem, né, diferentes atores aí envolvidos nesse processo, né, de condução das políticas públicas, né, principalmente do processo decisório, né, e de implementação. Então, você tem o poder público, né, que são as pessoas que trabalham ali nas instituições públicas, né, e vão fazer a política pública acontecer. Você tem os dirigentes públicos, né, que nós elegemos, né, para fazer, né, para legislar, né, tanto para legislar, tanto para executar as ações. A gente tem, né, nós, usuários e sujeitos de direitos, nós temos a sociedade civil organizada, então a gente tem, por exemplo, os conselhos, as associações que vão pautar necessidades para entrar na agenda das políticas públicas de alimentação e nutrição. E a gente tem também os grupos de pressão, né, que a gente fala, que exercem o lobby. Os grupos que exercem lobby, né, eles fazem geralmente o advocacy, né, ou seja, eles vão fazer a advocacia daquela causa. Eles estão muito envolvidos no processo decisório, tá, gente? E nem todos os atores têm peso igual nesse processo de decisão, tá? Se você não tem uma sociedade civil atuante, os grupos de lobby de pressão, dependendo aí do setor que eles estiverem fazendo o advocacy, eles são mais fortes do que os setores da sociedade civil. O processo decisório das políticas públicas também é influenciado pelo contexto político, legal, orçamentário e social, por valores e preferências que são compartilhados na sociedade civil,
né, e também pelos agentes políticos. E o processo decisório também, ele deve se pautar por evidências científicas, tá, gente? A ciência, né, ela tem bons apontamentos, uma objetividade que auxilia as políticas públicas a principalmente atingirem o público certo, seus objetivos, serem eficazes, né, e elas conseguirem completar o seu ciclo. Como que acontece esse ciclo de políticas públicas? Então, primeiro se identifica um problema, depois se inclui na pauta, na agenda pública, e aí, por meio dessa discussão, né, na agenda pública, se chegam a determinadas soluções, e aí depois o processo decisório é feito, né, via parlamentar, depois se tem o planejamento da execução, a implementação da política, que tem que ser monitorada, né, e depois a gente tem o processo de avaliação. O que deu certo, o que não deu certo, então, isso tudo vai ser avaliado, depois vai ser identificado um novo problema e começa tudo de novo. Políticas públicas, gente, não necessariamente significa, não é a mesma coisa que políticas sociais, nem sempre, tá? Todas as políticas sociais são públicas, mas nem todas as políticas públicas são sociais. Você pode ter políticas públicas, por exemplo, que sejam mais restritivas, uma política, por exemplo, econômica, de ajuste orçamentário, de restrição orçamentária, ela vai prejudicar políticas sociais, tá? Dependendo aí, né, do problema que se tem. Então, políticas sociais, geralmente, elas buscam atender demandas relacionadas a direitos, tá, gente? Políticas também, na regra, em tese, elas são diferentes de programas, né? O programa, ele tem uma temporalidade ali, que vai mais ou menos obedecer um governo, 2 governos, né? Depende muito. E a política, ela é para ser regulamentada em lei e durar mais. Mas o contexto atual que a gente vive, as duas coisas estão sendo um pouco misturadas. A gente tem um excesso, né, de medidas provisórias que às vezes transformam políticas em programas. E como que esse processo das políticas públicas aconteceu no Brasil? A gente tem um contexto, né, pré-88, pré-Constituição de 88, em que começa ali, né, a literatura sempre coloca Getúlio Vargas, né, como um governo, né, que começou a estruturar as políticas sociais, né, no Brasil, né, de maneira institucionalizada, criar ministérios, criar cargos, né, destinar orçamento para atender essas demandas sociais de determinados grupos. Mas então, a gente teve uma expansão realmente, né, desde a década de 30, mas essa trajetória ela é um pouco tortuosa, né? Você tem o que a gente chama de processo de cidadania regulada, né? Esses direitos eram concedidos somente para trabalhadores com carteira assinada, eram muito seletivos, né? Só para trabalhadores formais. Então, os trabalhadores informais, né, ficavam de fora, trabalhadores rurais, né, ficaram fora da maioria das políticas públicas, mas a gente teve um problema aí de toda uma população que não se encaixava nesses critérios e que ficou desatendida. E nesse contexto pré-88, a gente a gente acabou entrando numa crise econômica que vinha desde a década de 70, do fim do milagre econômico, né? A gente tinha um endividamento público muito grande, superposição de políticas, né? Elas não conseguiam ser eficazes nem eficientes. E aí, existem alguns autores que falam, né, que a partir desse período, né, que começa em Getúlio Vargas, a gente começou a desenvolver o nosso estado de bem-estar social, que seria o estado responsável por prover, né, programas e políticas sociais para tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso é um pouco questionável também, né? Muitos autores falam que, na verdade, no Brasil a gente nunca teve, né, por conta das restrições orçamentárias e institucionais. Mas então, em 88, a gente tem a nossa Constituição, que você tem uma ampliação dos direitos sociais, da Seguridade Social, principalmente ligada à proteção, né? E um afrouxamento do vínculo contributivo como princípio estruturante do sistema, ou seja, você não precisava mais ser um trabalhador
de carteira assinada para ter acesso, né, à saúde, né, por exemplo, universalização do acesso, né, e a expansão da cobertura. Com relação às políticas públicas de alimentação e nutrição, então a gente tem início, né, no governo de Getúlio Vargas, na década de 40, com o famoso SAP. Os alunos de primeiro ano ainda vão ver muito essas siglas, tá, gente? Não fiquem desesperados. Isso vai percorrer ainda muito, né, o estudo de saúde pública de vocês, tá? Mas então começa aqui, vou dar uma simplificada, né? Pelo Serviço de Alimentação da Previdência Social. Depois a gente tem a Comissão Nacional de Alimentação, né, em 1945. A gente tem um início, né, do PNAE através da campanha da merenda, tipo de merenda escolar, em 1955. O primeiro Instituto Nacional, né, de Alimentação e Nutrição, aí a gente tem o plano, né, a Política Nacional, né, de Alimentação e Nutrição, o primeiro, segundo. Depois a gente tem, né, o Programa de Atenção de Alimentação do Trabalhador. Esse período aqui, gente, que vai da década de 40, né, a década de 70, esses programas, eles também eram bem seletivos, eles não conseguiam uma cobertura muito ampla, eles ficavam restritos ao meio urbano, eles funcionavam, por exemplo, aqui na campanha da merenda escolar, funcionava muito através de o governo brasileiro comprava ultraprocessados, né, de países como os Estados Unidos e de outros países produtores de cereais, né, via acordo da FAO. A FAO intermediava esse acordo desses países centrais com países em desenvolvimento com altos índices de desnutrição como o Brasil. Então, vem daí, né, essa prática histórica dentro do nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar de servir alimentos ultraprocessados, aqueles mingaus, aquelas purê de batata em pó, vem dessa época, né, porque no pós-Segunda Guerra, esses países precisavam expandir, né, na verdade, escoar os seus excedentes alimentares, e o Brasil, ele importou muito, ele acabou comprando muito, e também recebia doações, né, desses excedentes, né, dessa produção pós-Segunda Guerra, tá? Então, na década, assim, tem muitos outros marcos interessantes, tá, gente, que não estão aqui, mas na década de 80, a gente tem, né, muitos movimentos sociais, né, que lutam pelo acesso universal à alimentação de qualidade, né, à saúde, né, a gente tem uma movimentação pré-Constituição de 88, e aí na década de 90 a gente tem o início da institucionalização desses direitos da Constituição, né, de 88. Então, em 1990, a gente tem tentativa de implementação do CISVAN, né, a gente tem a Lei 8080 de 90 também, que trata da implementação do SUS, né, do nosso querido, né, Sistema Único de Saúde. E aí, em 93, a gente tem a instituição do CONSEA, que é o nosso Conselho Nacional de Segurança Alimentar. E aí, em 94, né, ele foi extinto. Em 95, a gente tem a Comunidade Solidária, que ele procura agregar essas iniciativas ligadas à segurança alimentar, mas ele era um programa também bem fragmentado, ele tinha uma cobertura muito baixa, tá? E aí, em 99, a gente tem, né, a primeira PNAM, tá, gente? Que também é um marco, né? Ela vem de uma evolução da institucionalização da atuação do nutricionista da saúde pública, tá? Em 2002, a gente tem novamente a reativação do nosso CONSEA. Em 2003, então, a gente tem o desligamento do Comunidade Solidária e o início do programa Bolsa Família e do programa de aquisição de alimentos dentro da estratégia, né, do Fome Zero. Em 2006, por conta desse movimento dentro de institucionalização, né, da segurança alimentar e nutricional, a gente tem então a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, né, sendo institucionalizada em 2006, e
a criação, né, do nosso sistema de segurança alimentar e nutricional, tá? Em 2008, a gente tem, né, a institucionalização do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Em 2010, a gente tem a legalização, institucionalização do direito humano à alimentação adequada. Em 2011, a gente tem a segunda PNAM, né, que a segunda PNAM, ela vem muito para tentar definir melhor, né, a atuação do nutricionista dentro do Sistema Único de Saúde, dentro da atenção básica, né, e ela também tenta responder a questões ligadas ao aumento, né, da prevalência e da incidência de obesidade e doenças crônicas. Em 2014, então, a gente tem a Política Nacional de Promoção de Saúde. Eu destaco ela porque nutricionista atua, né, que atua na saúde pública, com políticas públicas, ele lida muito com promoção de saúde. Então, a gente tem nessa política, né, na Política Nacional de Promoção de Saúde, a alimentação e a nutrição tem um espaço muito proeminente dentro dessa política, né, e aí a gente tem, né, a partir, né, da publicação da segunda PNAM, né, da publicação da Política Nacional de Promoção de Saúde, também a publicação do nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, que também foi muito importante nesse cenário. Então, eu falei ali para vocês que em 2010 a gente teve o marco, né, do direito humano à alimentação adequada, um marco legal, né, sendo institucionalizado em 2010. O que seria esse direito humano à alimentação adequada? É o direito de estar livre da fome, né, é o direito a uma alimentação que seja saudável, né, que seja adequada. E esse direito humano, ele diz respeito sobre a disponibilidade de alimentos, a adequação, acessibilidade, estabilidade do acesso a alimentos produzidos e consumidos de forma soberana. A gente já vai falar dessa soberania sustentável, digna e emancipatória. Ou seja, se a gente quer que as pessoas se alimentem de forma adequada, as pessoas não podem comer qualquer alimento, né? Porque senão as pessoas poderiam comer, por exemplo, né, a tal da farinata que foi sugerida. Ah, tá bom, então para as crianças ali da escola a gente vai sugerir uma ração ali feita com qualquer coisa. Não é bem assim, né? Quando a gente pensa a política pública do ponto de vista do direito a uma alimentação adequada, a gente vai pensar da onde veio o alimento, como que foi produzido, quem produziu. A gente vai pensar se esse alimento é adequado, né, para esse público que a gente está trabalhando, se as pessoas vão ter acesso, né, um acesso que é regular, né, que é permanente. Então, o direito à alimentação adequada é como se fosse um norte das políticas públicas de alimentação e nutrição. O nutricionista precisa ter o direito à alimentação adequada, muito bem definido, muito bem claro, quando ele vai atuar nas políticas públicas. Tá? E como que o Estado, então, ele garante esse direito? Promovendo, né, criando condições que permitam a realização efetiva do direito humano à alimentação adequada, respeitando, né, não violando ou impedindo, não impedindo as pessoas de usufruírem esse direito humano à alimentação adequada, protegendo os indivíduos, que indivíduos ou grupos interfiram nesse direito de outros grupos, e provendo alimentos diretamente a indivíduos ou grupos que não conseguem esse alimento por conta própria, tá? E aí a gente tem, então, né, eu falei para vocês aqui da Lausanne, né, da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, o que seria essa segurança alimentar e nutricional, né, que também a gente tem institucionalizado, né, tem um marco legal também ligado à segurança alimentar e nutricional. É uma estratégia ou conjunto de ações cujo objetivo é efetivar o direito humano à alimentação adequada, tá? Então, a segurança, essas estratégias, essas ações, elas devem ser intersetoriais e participativas,
e elas consistem no direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde e que respeitem a diversidade cultural, e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis, tá? Eu falei para vocês também de soberania alimentar. Soberania alimentar, a gente não tem esse conceito, né, em lei, né, nas nossas leis brasileiras. Na verdade, esse conceito de soberania alimentar ele, foi criado pela Via Campesina em 1986, em oposição ao conceito restrito de segurança alimentar. Né? O conceito de segurança alimentar e nutricional é um conceito que circula aqui no Brasil, né? Esse nutricional aqui, né? Ele foi colocado, né, a partir de discussões que a gente teve aqui no nosso campo, na nossa esfera de debate público sobre alimentação adequada, né? Então, é mais do que só a segurança alimentar em termos biológicos, né? É um conceito mais amplo. E a soberania alimentar, eu acho que ela complementa, né, o conceito de segurança alimentar, porque ela diz respeito ao direito das pessoas que plantam, né, e que consomem esse alimento, de definirem o modo como vai ser produzido esse alimento, qual alimento vai ser produzido, diz respeito sobre essa autonomia, né, do que produzir, né, para quem produzir, em quais condições, né. Eu acho esse conceito muito especial, porque ele respeita principalmente quem planta, né? Quem conhece mais sobre aquele alimento do que o próprio agricultor, né? Ele conhece a sazonalidade, qual alimento é mais adequado para aquele tipo de solo, né? O agricultor, né, o extrativista, o pescador, ele sabe que a comunidade, né, consome, né? Então, eu acho que esse conceito de soberania alimentar dentro das políticas públicas também é essencial, tá? Então, assim, agora, tendo em vista esse histórico e esses conceitos, esses valores institucionalizados que são muito importantes, eu trouxe aqui para vocês algumas possibilidades de atuação, tá, gente? Que seria nutrição e saúde coletiva. Eu usei a classificação do Conselho Federal de Nutrição, tá? Então, assim, campo das políticas públicas, né, título da palestra, né, atuação nas políticas públicas, eles confundem, né, com atuação na saúde coletiva. Então, essa resolução, né, do CFN, resolução 600 de 2018, ela dispõe sobre todas as áreas, vocês podem, tirem uma foto aí da resolução, e aí depois vocês procuram, tá? Quais as áreas, tem todas as áreas, tá? E eu destaquei aqui para vocês as áreas mais trabalhadas dentro, né, do contexto das políticas públicas. Então, a gente tem dentro do SUS a atenção nutricional, tá? A gente tem dentro do CISAM, né, do nosso Sistema Nacional de Alimentação e Nutrição, de Segurança Alimentar e Nutricional. A gente também tem atuações dentro do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. A gente tem atuação, então, dentro do abastecimento alimentar, né, dentro da agricultura, né, desse eixo de políticas públicas. Restaurantes populares, Bolsa Família, PNAE e PAA. E eu vou ainda falar de alguns outros tipos, tá? Então, no campo da saúde coletiva, nós somos 17,7%, tá? Em 2019, a gente estava ali perto de 146 mil nutricionistas. Bastante coisa, né? Começando pelo SUS. Gente, vocês vão ter muito tempo ainda, né? Principalmente os alunos de primeiro ano, para, enfim, se debruçar sobre os princípios, diretrizes, a forma administrativa e organizacional, os princípios ideológicos do SUS. Eu coloquei esse mapa, né, para vocês visualizarem, principalmente, como é complexo, né, como o SUS é complexo, existem muitas possibilidades e formas de atuação, né, e eu coloquei algumas setinhas aqui, né, onde a gente tem a atuação do nutricionista, tá? Então, dentro da atenção nutricional do SUS, a gente estava
aqui eu não estou enxergando muito bem, porque tem a. Ah, agora sim. Em 2010, a gente estava em 10 mil nutricionistas. Em 2016, a gente estava em 19 mil, ou seja, aí, né, nessa década, né, de 2010, a gente teve uma grande expansão, né, do número de nutricionistas. A gente atua dentro do SUS na atenção primária, né, ou básica, secundária ou terciária. É, eu vou abordar mais a atenção primária, tá, gente? Mas nutricionistas que atuam, né, por exemplo, em ambulatórios, né, bancos de leite, é, centro de terapia renal, eles também estão numa atenção secundária, tá? E hospitais, né? E as nutricionistas, os nutricionistas, então, estão dentro do eixo terciário. Muitas nutricionistas que às vezes trabalham em hospital ambulatório, às vezes esquecem que é SUS, né? Mas existe uma, né? Tem que haver uma conversa aqui, né? Uma integralidade de atendimento entre esses três setores, né? Mas hoje eu vou destacar mais atenção na saúde, na atenção primária, tá? Então, qual que é o contexto de inserção do nutricionista na atenção básica? É um contexto de expansão da estratégia de saúde da família e do núcleo, né, de núcleo de apoio à saúde da família, tá, gente? A gente entra forte aqui no NASF para auxiliar as equipes, né, de estratégia de saúde da família. É um chamado né, um nutricionista é chamado a responder a essa transição demográfica, epidemiológica e nutricional, né, que a gente se encontra, onde a gente, na verdade, tem uma coexistência de doenças crônicas transmissíveis com não transmissíveis, desnutrição, obesidade e outros tipos de doenças crônicas. Um quadro de insegurança alimentar e nutricional e a garantia do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional. De acordo com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, quais são as diretrizes de atuação, né, dentro da atenção primária? Como que a gente organiza essa atenção nutricional? Através da promoção da alimentação adequada e saudável, tá? E aqui entra bastante, gente, a educação alimentar e nutricional, né, como um eixo estruturante também. A gente tem a vigilância alimentar e nutricional, onde se produz dados, a gente precisa conhecer as pessoas com quem a gente está lidando, a nossa comunidade, né, as pessoas daquela cidade, daquele bairro, daquela rua, a gente precisa conhecer essas pessoas. E a gente faz isso, a gente tem uma sistemática, né, a gente tem modos de se fazer essa vigilância alimentar e nutricional, né, por meio do CISVAN, né, e através, né, dessa coleta de dados e a alimentação, né, do CISVAN, a gente tem, então, como saber, né, o perfil da comunidade e saber se o que a gente está fazendo está dando resultado. Né? A gente pode avaliar as nossas ações por meio da vigilância alimentar e nutricional. Tá? A gente tem o eixo de gestão das ações de alimentação e nutrição, tá? Que vai aí ajudar a organizar toda a atenção nutricional, né, que é feita no território. Participação e controle social. Também é uma atribuição nossa, tá, gente? Quando a gente é um ente público, a gente precisa não só ali fazer o nosso trabalho do dia a dia, né? Enfim, atender, né, aqueles pacientes, atender aqueles usuários, aquela comunidade, ou fazer os nossos fluxos de atendimento, enfim, tudo que se espera de nós. É importante que a gente participe, né, junto à comunidade, que a gente ajude a estruturar o debate público sobre a alimentação adequada e saudável, né? Isso é muito importante. Eu sempre digo que, assim, dentro da estrutura pública, né, pessoas que lidam com políticas sociais, né, a gente lida com uma parte muito pequena, né, a gente ajuda as pessoas de forma, às vezes, até um pouco limitada. Através da participação e do controle social, né, atuando em conselhos, né, às vezes é um conselho de bairro, às vezes é um conselho do município, do estado,
né, ou mesmo do governo federal, a gente ajuda, né, a melhorar o debate que se tem, né, sobre políticas públicas de alimentação e nutrição, e a gente pode atuar, né, no que a gente chama para modificar a determinação social, né, dos fatores, por exemplo, que levam as pessoas a terem insegurança alimentar e nutricional. Ou seja, a gente tem um grande poder nas nossas mãos e a gente tem que usar, né? Qualificação da força de trabalho diz respeito muito em como a gente empodera os nossos colegas profissionais de saúde ou outros profissionais de outras áreas sobre os temas da alimentação e nutrição, tá? Pesquisa, inovação e conhecimento, muito importante a gente, além de sempre procurar se informar sobre novas técnicas, sobre novas pesquisas, a gente estabelecer conexões, né, por exemplo, com universidades, né, de repente estágio, iniciação científica, porque aí a gente tem outros olhares sobre o nosso serviço também, olhares qualificados. E controle e regulação de alimentos. Essa diretriz é muito ligada à vigilância sanitária, né, e ao controle com relação à produção de alimentos, rotulagem, né, também uma parte muito importante, tá, gente? Dentro do CISAM, que é o nosso Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que eu já falei para vocês, a gente tem... deixa eu só voltar aqui, esse slide estava trocado. Dentro ainda da atenção nutricional, a gente tem atuação em redes de atenção e linhas de cuidado, tá, gente? Eu mostrei para vocês aqui nos slides, aqui atrás, essas 3 instâncias, né, primária, secundária e terciária. Geralmente eles mostram uma pirâmidezinha, né, e aí a primária fica na base, na verdade fica invertido, né. E aí a atenção primária, a entrada, né, do serviço, e aí depois você tem as referências, depois as contrarreferências. Na formação de redes, aqui, o nutricionista, ele trabalha de forma, né, interdisciplinar, intersetorial, e de uma forma um pouco mais inteligente. Geralmente, as redes de atenção, elas são formadas, né, pelos próprios municípios ou pelo próprio estado, e elas encaminham melhor as ações a serem feitas e os espaços a serem ocupados, tanto pelos usuários quanto pelos profissionais de saúde, tá, gente? Aqui eu coloquei o exemplo também do Amamenta Alimenta Brasil, que é uma estratégia, né, uma linha de cuidado, é uma rede, né, de atenção do incentivo à amamentação, tá? Que o nutricionista tem uma grande contribuição, né, a dar nesse sentido. E aqui uma linha de cuidado de obesidade. E aí, então, partindo para o CISAM, no CISAM, a gente tem algumas estruturas que eu já mostrei para vocês, restaurantes populares, né, articulação com o Sistema Único de Assistência Social, Banco de Alimentos, PNAE, PAA, e a gente tem dentro do sistema, né, a nossa Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E dentro dessa política, o nutricionista tem atribuições que são específicas, tá, gente? Depois vocês dão uma procurada também, mas aqui tem SAM, DHA, atingir grupos tradicionais, vulneráveis, articular com atenção à saúde, promoção do acesso universal a famílias que tenham perfil de vulnerabilidade, promoção do abastecimento e estruturação de sistemas descentralizados, agroecológicos e sustentáveis. Acesso à água, geralmente a gente não pensa na água, né, como um alimento, mas sim, a gente tem que pensar a água, como que está sendo o acesso à água às populações, e insegurança hídrica, esse é um termo pouco usado, inclusive, entre nós. Apoio a ações internacionais de soberania alimentar e nutricional, SAM e DHA, e monitoramento do DHA. Dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar, eu vou para vocês os programas, tá, gente? Depois vocês podem procurar. Mas se você pega a resolução do Conselho Federal de Nutricionistas de 2005, a atuação do nutricionista é obrigatória. O que isso quer dizer? Que se o município quiser receber aquela verba do governo federal para
promover, né, a alimentação aos seus alunos, precisa ter um nutricionista que se tenha responsabilidade técnica, tá? Então, nesse sentido, o nutricionista, como que dá essa responsabilidade técnica? A gente pensa, né, numa unidade de alimentação e nutrição, tá? Então, uma responsabilidade técnica de compra, distribuição, recebimento, produção e oferta de refeições, tá? E isso em diferentes níveis, tá, gente? Você pode ser responsável técnica de um município, de um estado, tá? Então, toma proporções diferentes, né? A gente chama de entidades executoras. Então, a entidade executora pode ser tanto, sei lá, uma cidade do interior do Paraná, né? Como uma cidade como Curitiba, que é maior, como um estado inteiro, por exemplo, que é do Paraná. Então, isso assume complexidades diferentes, tá? E a gente também tem essa prerrogativa de trabalhar a educação alimentar e nutricional com os escolares, certo? Aqui, gente, eu não vou ficar me atendo a esse quadro, mas é um exemplo para vocês. Essa resolução né, do Conselho Federal de Nutrição 358 de 2005, ela coloca o número de nutricionistas de acordo com o número de alunos, né, a modalidade de ensino e a carga horária semanal que deve ser cumprida. Isso tem também naquela resolução que eu falei para vocês de 2008 do CFN, tá? Todos os municípios cumprem essa resolução? Não, tá? Infelizmente ainda não, né? Muitos municípios colocam um nutricionista, sei lá, para 5.000 alunos, tá, gente? Mas eu não coloquei isso aqui para desanimar vocês, não. O que eu quero dizer? Que tem muito ainda para se expandir, tá, gente? Muito, muito. Se a gente se mobilizar enquanto categoria, se a gente mobilizar, né, toda a comunidade escolar, todos os atores políticos e sociais envolvidos, a gente pode, né, conseguir adequar esse número de nutricionistas e tornar a alimentação escolar mais saudável. Tá? Agora, restaurantes populares, a atuação também é obrigatória, né? Então, quer dizer que se o município ele quiser aderir ao restaurante popular, ele tem que ter uma nutricionista responsável técnica, tá? Aqui, então, para vocês darem uma olhadinha nesse organograma, o nutricionista ocupa um lugar, né, de liderança. Programa de aquisição de alimentos, acho que nem todo mundo conhece. O restaurante popular, acho que talvez algum de vocês já tenha, né, passado na frente ou ido lá almoçar, é muito gostoso. Eu gosto. Agora, o PAA nem todo mundo conhece, né? Que é o Programa de Aquisição de Alimentos, aquele que eu falei para vocês que foi criado em 2003. Então, o que seria esse programa? Ele trata da compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar com dispensa de licitação e os destina a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional atendidas pela rede e aquelas pessoas atendidas pela rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino. Então, a nutricionista, aqui a atuação da nutrição ela é apenas recomendada, tá? Ela não é obrigatória. E aí, quando o nutricionista trabalha, geralmente atua num programa como esse, vai atuar nesses equipamentos, né, da rede socioassistencial, de repente, né, ou de uma secretaria de abastecimento, atuando em todas essas etapas e fazendo também educação alimentar e nutricional, tá? Bolsa Família, né, o nosso querido Bolsa Família, então também um programa de 2003. No Bolsa Família, a gente tem uma atuação que é um pouco mais ampliada, ela é obrigatória, tá? E a gente atua bastante na condicionalidade do eixo saúde, né? O Bolsa Família, ele tem condicionalidades na sua gestão, tá? Tem a condicionalidade da assistência social, da saúde e da educação, tá? E aí, então, a gente atua bastante no eixo saúde, né, através da assistência nutricional, acompanhando gestantes, nutrizes, crianças, as famílias vulneráveis, realizando a vigilância alimentar e nutricional através do nosso sistema, né, de vigilância alimentar e nutricional, o SISVAN, que é uma plataforma que a gente insere esses dados, tá?
E também através de ações de educação alimentar e nutricional. O programa, ele tem tido, né, alguns bons resultados aqui, como vocês podem ver, na diminuição da pobreza, de situações de segurança alimentar e nutricional e redução da mortalidade infantil. A gente tem também o programa de alimentação do trabalhador, tá? Ele é um dos nossos programas mais antigos. Eu acho que também pouca gente conhece, tá? Por isso que eu descrevi um pouco mais aqui para vocês. O Programa de Alimentação do Trabalhador é um programa, né, também do governo federal, em que os trabalhadores, né, considerados vulneráveis, eles conseguem adquirir essas refeições, eles pagam uma parte, se não me engano, eles pagam 20%, e aí o governo federal e o empregador arcam com o restante, tá? Até 2016 já tinha beneficiado mais de 20 milhões de trabalhadores, né? Bastante. Até 2016, então, a gente tinha quase 15 mil empresas prestadoras ou fornecedoras de alimentação, quase 24 mil nutricionistas contratados. Como eu falei para vocês, um dos programas do governo federal de maior alcance, e a vinculação do recurso fica condicionada à contratação de nutricionistas responsáveis técnicos, certo? Área da pesquisa, gente. Geralmente a gente só pensa atuação nas políticas públicas por meio ali dos programas, né, da estrutura ali, né, de uma prefeitura, né, de um município ou de uma secretaria de Estado. Mas a pesquisa, ela tem tido cada vez mais proeminência no campo das políticas públicas. Como eu falei, como a gente viu lá atrás, na nossa PNAM, a diretriz da PNAM, ela está ligada, inclusive, a essa questão da pesquisa, né? E ela também é uma área reconhecida, né, pelo Conselho Federal de Nutrição, e, na verdade, ela abrange todas as áreas da nutrição. Mas eu acho que no campo das políticas públicas, ela tem atuado de forma muito especial no sentido de parcerias, né, entre universidades, Ministério da Saúde, né, por exemplo, a parceria, né, entre o NUPENS, né, ali da USP, e o Ministério da Saúde, né, da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, gerou o guia, né, da alimentação, guia alimentar da população brasileira. E a gente tem, por exemplo, outras parcerias com outras universidades que geraram vários materiais de educação alimentar e nutricional interessantes, ou mesmo análise de pesquisas que subsidiam outras políticas públicas. Então, é uma área que tem uma bastante importância aí dentro das políticas públicas, tá? Outros equipamentos que a gente também tem são os bancos de alimentos, tá, gente? Cozinhas comunitárias. Dentro do sistema prisional, a gente também tem atuação, rede socioassistencial, feiras, sacolões e mercados públicos. E aí vai depender muito do perfil do município, tá, gente? Aonde que ele, por exemplo, essas atuações aqui, elas são recomendadas, né? Então, vai depender muito do município contratar nutricionistas ou não. Mas a gente tem, sim, digamos assim, funções muito bem marcadas dentro dessas estruturas, tá? E eu queria também trazer essa questão das ações emergenciais que estão sendo feitas agora no contexto, né, da pandemia do coronavírus. Geralmente, cada município, né, e cada estado tem tomado a frente aí, né, tem elencado ações específicas para lidar, né, com esse contexto. Então, o que a gente observa? Estratégias diversas, né, onde o nutricionista está atuando. Voucher de compras, né, elaboração de voucher de compras para famílias vulneráveis, entregas de produtos do PNAE e do PAA, né, então eu estou vendo alguns municípios, por exemplo, eles estão distribuindo os alimentos que ficaram nas escolas para aquelas famílias dos estudantes, tá? O PAA, inclusive, tem alguns municípios fazendo novas chamadas e compras, tá, dos agricultores familiares e entregando, né, para as populações vulneráveis. A gente tem também alguns municípios, como, por exemplo, Belo Horizonte, fazendo entrega de refeições feitas nos restaurantes populares, né, voltadas para a cobertura de grupos vulneráveis, inclusive
para a identificação, né, dos grupos que são mais vulneráveis. Então, por exemplo, população de rua, né, outros tipos de população que geralmente ficam desassistidas e que estão sendo muito impactadas pela pandemia. Então, o nutricionista está tendo, na verdade, um trabalho enorme de reorganização do fluxo de trabalho, de todos os equipamentos, né? Imagina você coordenar um restaurante popular durante o período da pandemia, né? Todos os processos. Então, está sendo realmente um trabalho bem árduo. E adequação dos processos de trabalho, né? Nos equipamentos também, questão de funcionários, de carga horária reduzida, todas as medidas de higiene, né, de boa prática de alimentos. Então, é uma reestruturação do serviço. E, por falar, né, em pandemia de coronavírus, a gente tem muitas desigualdades, iniquidades, que acabam tornando a atuação do nutricionista na saúde pública um pouco mais difícil, mas elas acabam trazendo mais desafios, né, para essa atuação. Então, a gente tem, né, a desigualdade de renda muito grande, né? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. A gente tem muitas desigualdades e iniquidades relacionadas à raça, né? A gente tem 51% da nossa população negra, mas a outra metade não negra tem o dobro de oportunidades, né? Isso é uma iniquidade muito grande. A gente tem questões relacionadas a gênero, né? A gente tem questões relacionadas à etnia. Aqui eu trouxe para vocês a perfil aqui da desigualdade de renda do trabalho de 76 a 2019, desculpe, da PNAD e da PNAD contínua, né, que ainda está acontecendo. E, na verdade, acho que ela terminou em 2019. Os últimos dados que foram compilados. Então, a gente tem aqui, de acordo com o coeficiente de Gini, a gente tem, né, oscilações, né, uma queda, depois a gente tem a recessão aqui dos anos 80, ela sobe de novo, depois ela cai, né, com a estabilização do real, e aí a gente tem aqui Bolsa Família, programas de distribuição de renda, diminuição do desemprego, e aí aqui ela dá uma subidinha, mais ou menos 2014, né, 2015 baixa, depois ela começou a subir um pouco mais. Isso impacta muito na capacidade dos indivíduos de ter uma alimentação adequada e saudável, né? A gente sabe que, né, a renda, ela faz parte dessa determinação, né, do processo social, tanto da saúde e doença, quanto da alimentação e nutrição. E a gente tem, né, recentemente, algumas análises, essa é do Centro de Estudos da Metrópole da USP, que diz que, assim, a gente está numa fase de pós-crise econômica, onde você tem um aumento, né, apesar da gente estar superando a crise, a gente tem um aumento da informalidade, ausência de garantia trabalhista, instabilidade da renda efetiva, continuidade da tendência de crescimento da concentração de renda, a despeito da desaceleração do emprego. E aí, para os trabalhadores mais pobres, infelizmente, a recessão ainda não terminou, né? A gente tem o processo que a gente chama, né, dentro da sociologia do trabalho, de uberização do trabalho, extrema precarização, né? Ou seja, aquele indivíduo, né, que trabalha, né, para aplicativos, mas ele não tem direito social nenhum, né? Ele não tem nem se ele, por exemplo, sofreu um acidente, né, se acontecer alguma coisa com ele, a família dele não está assegurada, né, ele não tem direitos ligados ao trabalho, tá, gente? Isso é muito sério. Eu trabalhei com muitos usuários ali do SUS, na minha experiência da residência, que eram motoristas de Uber, e a situação de insegurança alimentar nutricional deles era muito complicada. Eles tinham acesso a uma renda, mas eles não tinham como transformar essa renda em qualidade de vida, tá, gente? Aqui eu trouxe um gráfico para vocês sobre as iniquidades relacionadas à renda e raça. Então, a gente tem aqui, né,
A distribuição do percentual das pessoas de 10 anos ou mais de idade com rendimento entre os 10% com menores rendimentos e os 10% e 1% com maior rendimento. Então, a gente percebe que a população preta ou parda, ela ocupa um espaço muito grande dentre as pessoas que têm renda menor e um espaço muito pequeno dentre as pessoas que têm maior renda, tá, gente? Saúde da população negra, né? As iniquidades, elas vão se entrelaçando, né? Gênero, raça, né? E várias dimensões de saúde, de educação, tá? A gente tem ainda mulheres negras, né? Morrendo muito, né? 60% das mortes maternas ocorrem entre mulheres negras e 34% entre mulheres brancas. A maior taxa de mortalidade neonatal atinge crianças negras. Negros são maiores vítimas de homicídio. E o homicídio, é uma pena que a gente não dá para conversar sobre isso hoje, mas o homicídio, ele afeta famílias de forma tão intensa. E a gente viu muitos casos, inclusive, de famílias que tinham casos de homicídio em situação de insegurança alimentar e nutricional muito grande, tá, gente? Saúde da população indígena. Enfim, poderia ter trazido outras populações, né, outras comunidades tradicionais. Eu trouxe a indígena, a gente praticamente não conhece as necessidades da nossa população indígena, tá, gente? É uma população muito negligenciada, né? E, por exemplo, mortalidade infantil indígena supera em pelo menos 2 vezes a mortalidade infantil não indígena, ou seja, as crianças infantis morrem mais. Né? Eles têm mais doenças infecciosas e parasitárias, eles têm altas prevalências de problemas nutricionais como anemia, desnutrição em crianças, obesidade, além de outras doenças crônicas não transmissíveis. E por falar nas doenças crônicas não transmissíveis, a gente tem um quadro de aumento dela, né? Em 2019, aumento dessas doenças. Em 2019, a gente estava com 24,7% da população brasileira com hipertensão arterial sistêmica. É muita gente, né? Obesidade, 55,7% da população adulta do Brasil está com excesso de peso e quase 20% está obesa. Diabetes, né, 17 milhões, tá? Sendo que 46% das pessoas entre 20 e 79 anos ainda não sabem que tem diabetes, tá? Isso é muito grave. Câncer, o Instituto Nacional do Câncer está prevendo 625 mil novos casos até 2022. E o ano passado a gente teve mais de 320 mil casos, tá, gente? É uma realidade que exige muito da atuação do nutricionista. E acesso à segurança alimentar e nutricional. Eu falei aqui bastante para vocês sobre esses conceitos de igualdade e equidade. O que seriam eles? Igualdade é quando você, através de uma política pública, fornece as mesmas ferramentas, tá, para as pessoas atingirem seus objetivos. Mas olha o que acontece, muitas pessoas não conseguem, né, quando você oferece ferramentas iguais, né, aquela ideia, né, do liberal, que todas as pessoas precisam de oportunidades iguais. Na verdade, não é bem assim. Algumas pessoas precisam mais do que as outras, elas precisam de mais assistência para conseguir atingir os mesmos fins, tá? Porque elas são mais vulneráveis. Então, esse conceito é mais adequado ainda dentro das políticas públicas, quando a gente consegue prover as políticas públicas com equidade, ou seja, sempre olhando para aqueles grupos que precisam mais. Então, iniquidades em alimentação e nutrição. A gente tem aumento de obesidade e doenças crônicas em mulheres de baixa renda, tá? Consumo de frutas, verduras e legumes menor em grupos pretos e pardos, tá? Maior renda, população de renda, de acordo com a POF, né, que acabou de ser lançada, possui mais possibilidades de escolhas alimentares, tá? E populações de menor renda, elas têm escolhas alimentares mais monótonas, tá, gente? E uma informação que ainda a gente nem tem, né, nas nossas pesquisas. Perfil de alimentação e nutrição abrangente contínuo de outros grupos vulneráveis, como, por exemplo, população LGBT, grupos tradicionais do meio rural, indígenas, né? A gente não conhece
a gente ainda não sabe do que eles precisam, então a gente não consegue nem agir com equidade, porque a gente não consegue entender de forma mais ampla quais são as necessidades em alimentação e nutrição dessas pessoas. Outras informações interessantes da POF é as famílias mais pobres gastam mais com alimentação e habitação, né? Essas duas dimensões juntas contabilizam mais de 60%, ou seja, tem todas as outras necessidades que essas famílias pobres têm que gastar, né, elas têm que investir e não têm dinheiro. Então, ou elas vão investir nessas outras coisas e não vão se alimentar bem, ou elas se alimentam bem, mas não conseguem qualidade de vida por meio, né, das suas outras necessidades. Outra informação bem interessante é que a informação e a escolaridade não implicam em alimentação mais adequada, tá, gente? Então, assim, por que, né, que foi constatado isso? Porque a população, né, populações com maiores rendas consomem muitos ultraprocessados, mais do que as populações pobres, mais pobres, né? Isso quer dizer que a nutrição, a efetividade de uma alimentação, de uma política pública de alimentação e nutrição, não é só, ela não tem que apostar, por exemplo, a ficha no nutricionista, né, que vai tentar informar as pessoas, né, no conhecimento das pessoas, porque as pessoas elas têm, dependendo ali da faixa de renda, né, escolaridade, elas têm informação, né? Mas a questão é o acesso. A gente tem que pensar muito, ter um olhar ampliado por o acesso. Não só a informação é importante, né? As ações de educação alimentar e nutricional são importantes, mas já foram feitas muitas pesquisas, né, dizendo que, na verdade, se você quer melhorar o acesso das pessoas à alimentação adequada, você tem que atuar sobre a regulação desses alimentos, sobre o acesso aos alimentos, sobre os ambientes alimentares a que essas pessoas estão expostas, tá? E aí, mais alguns dados da PNAD, tá, gente? As pessoas consumindo menos arroz e feijão, laticínios, açúcares, alimentos tradicionais como farinha de mandioca, farinha de trigo, e mais bebida alcoólica, infusão, ultraprocessados e ovos. A gente tem diminuição do consumo de produtos in natura e aumento de ultraprocessados em todas as faixas de renda. E olha só, gente, aqui, ó, região sul campeã do consumo de ultraprocessados, gente, olha isso. A gente pode conversar mais sobre isso, tá? Mas é uma contradição. Eu acho, né, pensem em vocês, a região sul, ela tem uma produção de agricultura familiar muito intensa, não tem? Então, por que a gente está consumindo tanto ultraprocessado, tá? Por que está acontecendo no nosso sistema alimentar aqui na região sul que está modificando esse consumo? Né? Eu tenho na verdade, não é um palpite, né? Vários estudos mostram, né, que a expansão do agronegócio faz com que a nossa região sul produza muitos commodities, muitas sementes, né? Produtos, soja, milho, que não são direcionados para o nosso próprio consumo, são direcionados para a exportação. Isso acaba gerando uma dinâmica econômica, principalmente, que faz com que as pessoas tenham menos acesso aos alimentos in natura, tá, gente? E também a gente tem que pensar que o agronegócio, ele toma, né, território de produção de alimentos da agricultura familiar. E aqui, né, então, falei de sistema agroalimentar, né? O que seria o sistema agroalimentar? Ele é um sistema que envolve desde a semente que é plantada, né, do tipo de semente utilizada, do plantio, da técnica, da produção desse alimento, do processamento, armazenamento, transporte, da venda, né, desse alimento e até o consumo final. Estava falando para vocês do agronegócio, né? Agronegócio, ele está problematizando, né? Ele está tornando o nosso sistema agroalimentar ele está fazendo que esse sistema agroalimentar produza muita insegurança alimentar e nutricional. Por quê? Porque é uma cadeia que usa muitos agrotóxicos, muito lobby, né, da indústria de ultraprocessados, ele lucra com a ausência de reforma agrária, ele incentiva o desmatamento, violência no campo, extermínio das populações indígenas e quilombolas e outros povos tradicionais. O que a gente tem de alternativa, vocês me perguntam? A gente tem, né, um sistema maravilhoso,
né, que é um campo de estudo, de produção, de técnica, de cultura, que se chama agroecologia, tá, gente? E aí eu convido vocês, que a gente já está em cima da hora, a dar uma lida na Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, PNAPO, tá, gente? O nutricionista pode atuar, né, incentivando, né, a produção agroecológica, seja na alimentação escolar, seja no programa de aquisição de alimentos, seja na unidade de alimentação e nutrição que ele se encontra, né, de repente um restaurante popular, seja a nossa própria unidade de saúde, né, ele também pode tratar desses temas, né, conversar com as pessoas, né, sobre o acesso à produção e consumo, por exemplo, de alimentos que vêm de hortas comunitárias, quintais produtivos, que também fazem parte da agroecologia, tá? Infelizmente, no Brasil, em termos de ambientes alimentares, a gente tem uma mistura de desertos com pântanos e muitas regiões de áreas empobrecidas, né? Ou seja, regiões que deixam de oferecer alimentos saudáveis e oferecem alimentos não saudáveis de forma excessiva. Outras problemáticas, cada vez menos feiras, tá, gente? E equipamentos de segurança alimentar e nutricional, concentração de feiras em áreas nobres, alimentos com preços elevados em regiões periféricas, prevalência da insegurança alimentar severa, que está subindo, né, aqui na América Latina, principalmente Brasil e Argentina, aumento dos combustíveis, gás de cozinha e alimentos, diminuição de investimento nos programas, gente. O nosso querido PA, olha só, né? Diminuindo o orçamento cada vez mais, muitas famílias vêm sendo descadastradas, cooperativas de agricultores inviabilizadas, redução do número de beneficiários do Bolsa Família, a Emenda Constitucional 95 trouxe subfinanciamento do SUS, redução das equipes, né, principalmente de estratégia de saúde da família e do núcleo de atenção à saúde da família, onde a gente atua de forma preeminente, aumento do uso de agrotóxicos, diminuição do benefício de prestação continuada, né, que para alguns grupos vulneráveis, né, por exemplo, de idosos, que isso influencia bastante na questão da segurança alimentar e nutricional do idoso, extinção do CONSE de novo, gente, ano passado, tá? Isso dificulta muito a pauta de debate na agenda pública sobre temas importantes de alimentação e nutrição. Tanto o debate quanto a pressão para os governos, né, principalmente o governo federal, né, para implementar, melhorar, resgatar programas importantes, tá, gente? Volta do Brasil ao mapa da fome em 2019, a gente está com 50 milhões de pessoas pobres, né? Com o coronavírus, a ONU está prevendo 265 milhões de pessoas no mundo que podem evoluir para insegurança alimentar e nutricional aguda. E no Brasil a gente está pulando já para 40% da população brasileira em situação de insegurança alimentar e nutricional. Como que a nutrição pode realizar o enfrentamento, né? A gente olha para tudo isso, a gente desanima, não, eu não quero essa área, é muito difícil, mas assim, eu suspeito que eu sou muito apaixonada mesmo, né? Mas eu acho que tem caminhos, a gente tem um caminho muito bem trilhado, a gente tem políticas e programas que, por mais que estejam subfinanciados, a gente sabe que dá certo, a gente teve já atuação de movimentos sociais que nos legaram várias dessas políticas públicas, então a gente tem um caminho pela frente, tá? Então, quais são os valores, saberes e práticas, né, nessa atuação do nutricionista nas políticas públicas? Esses valores, né, de SAM, DHA, que eu já falei para vocês, participação social, interdisciplinariedade, intersetorialidade, habilidades técnicas de todas as áreas, né, vocês acho que perceberam, né, que a atuação da nutrição na saúde pública, ela exige muitos conhecimentos de nutrição clínica, né, de UAN também, então a gente precisa, sim, né, ser essa pessoa que conhece um montão, né, da nutrição. A gente precisa ter um olhar sistêmico, ampliado e científico, tá, gente? Isso é muito importante. A gente precisa olhar para o todo, porque senão você se torna aquele nutricionista que prestou um concurso só porque queria virar funcionário público, um salário estável, e aí você entra numa prefeitura,
né, ou em outra estrutura e não sabe muito bem o que fazer, você fica preso, né, você fica engessado e você não consegue desenvolver ações, né, você não consegue ter um retorno, inclusive, da comunidade, do município que você trabalha. Então, isso é muito importante, tá? E aí, aqui, então, outro valor muito importante que eu quis colocar à parte são valores democráticos, né? Algumas pesquisas, como, por exemplo, a do Amartya Sen, que é o economista indiano ganhador do Prêmio Nobel, pontuam que um país com democracia funcional não há fome. Como a gente atua nas políticas públicas, e as políticas públicas, elas ocorrem em governos democráticos, nós devemos ter valores democráticos, nós devemos sempre olhar, né, para a sociedade como um todo, para todas as necessidades, todos os grupos, dar voz para esses grupos, né? E a gente precisa também ter valores cidadãos, então a gente precisa entender o porquê aquelas pessoas estão ali, não julgar, né? A gente precisa entender por que aquela família precisa daquele benefício, precisa da sua atenção, né? E a gente não está na condição de julgar, a gente, essa família, ela é cidadã, ela é portadora de direitos, né? E a gente tem que viabilizar esses direitos, a gente tem que entender como que eles, por que esses direitos são aplicados nesse contexto. A gente tem que ter um olhar desnaturalizado das iniquidades sociais. A gente não pode achar normal, tá, gente, que uma família preta e pobre passe fome. Isso não pode ser normal, tá? A gente tem que ter um olhar crítico, tá? E restabelecimento de padrões de civilidade e solidariedade. E aqui, em último lugar, eu deixo para vocês um excerto, né, do livro Quarto Despejo, da Carolina de Jesus, que é uma escritora negra e que é uma referência, né? Continua chovendo. Eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva para eu ir lá no Senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno, a gente come mais. A minha filha Vera começou a pedir comida e eu não tinha. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à dona Alice. Ela me deu a banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Gente, a gente está voltando no mapa da fome. Pessoas como a Carolina de Jesus, nós temos aos montes, tá? A gente tem estruturas na nossa sociedade brasileira, né, que não foram curadas, né? A escravidão, ela ainda persiste na nossa sociedade, e ela escreveu isso em 1958, mas isso continua muito atual, e a gente está no perigo de retornar para milhares, milhares, milhares de pessoas nessa mesma situação. Então é isso, gente. Vocês fiquem com o Caetano, gente, é para brilhar e não para morrer de fome. Gratidão, é isso. Muito obrigada. Vani, muito obrigada. Oi? Tudo bem, Vani? Tudo Muito bom? obrigada Tô tentando. pela sua fala. É que lá a gente sempre vê nós duas, né? Então eu tô vendo aqui, acompanhando no YouTube. É muito brilhante, né? A área que a gente atua, sempre atuou. Então, para mim, assim, tudo que você está falando encaixa como uma luva, né? E como é bom ver tanta gente empolgada, né? Vendo a tua fala e vendo a tua fala no sentido de aprendizado mesmo, né? Então, são alunos que estão interessados em algo que, quando eu fiz faculdade, era uma coisa muito fora da base, né? Não, isso não é dentro da nutrição, isso deve ser lá com assistente social, alguma coisa nesse sentido, né? Então, a sua formação te permite falar de um terreno, né, social, um terreno que é o que todo mundo deveria saber para poder
atuar enquanto nutricionista. Então, a gente tem o exemplo aí do Ney, que trabalha na nutrição esportiva, mas que tem um caminho enorme aí para traçar na saúde pública. Você que teve aí na sua área da formação inicial e agora como nutricionista, com todo esse caminho que você tem também, né? Então, é sempre muito bom. Eu tenho só aqui algumas perguntas, né? Então, eu tenho professoras também, a professora Natália, a professora Camila. A Camila é uma nutricionista da área da agroecologia, que a gente conhece bem, né? Do nosso grupo aí, de pessoas. Então, a gente não... para os alunos entenderem, a gente sempre se conhece, né? Então, quem é da saúde pública sempre se esbarra em algum momento, né? Eu também fui aluna na PUC, então eu fui aluna na PUC, você também foi aluno da PUC. Tivemos os mesmos professores e isso nos trouxe para caminhos também, né? Sim. Semelhantes nesse sentido. Eu acho que na tua fala tem que destacar 3 coisas, né, importantes. A questão do nutricionista, onde ele se localiza, então você colocou muito a localização do nutricionista, você colocou muito a questão do que é possível, a linha histórica que você faz, eu também faço com os alunos, e acho muito importante porque ela visualiza, ela situa, né, o aluno onde ele está, a pessoa onde ela está. E eu sempre falo com os alunos, eu trabalho com saúde pública no início com a Constituição, então a gente trabalha a Constituição primeiro, mas por que Constituição, né? Na verdade, a Constituição, ela é a base para que a gente entenda o direito humano à alimentação, né? Sim. O direito humano à vida, os direitos básicos que a gente precisa. Sim. E aí, a terceira questão que eu quero destacar é a forma, né, que você traz no sentido de dizer o seguinte, nós tivemos formas de construir políticas, né? Nós construímos muita coisa interessante, né? Só que sempre as questões políticas foram diminuindo as questões da participação popular e enaltecendo, né, às vezes o capital em outros caminhos. Não que isso também seja ruim, mas como isso impacta na questão do direito humano. A fome está muito ligada ao tipo de sistema político, sistema que está sendo praticado. Isso vai, com certeza, sempre de encontro com... A fome sempre está de encontro à desigualdade social. Né? Então, isso é muito importante para que os alunos hoje entendam esse processo e que também, né, brilhem lá, né, do coração e pensem, nossa, eu vou estudar mais sobre isso. Né? Eu vou trabalhar melhor isso. Porque mesmo que eles trabalhem na área de saúde pública, ou mesmo que trabalhem na área de UAN ou na área clínica, isso nunca vai ser... algo que fique lá estancado, muito pelo contrário, ele vai sempre ser enaltecido. Muito obrigada, Vanessa. Imagina, eu que agradeço. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui, eu dei uma olhadinha, deixa eu ver, só tem também elogios, ou muito obrigada, depois você pode entrar no Meeting de novo com essa mesma, com o link que eu vou te dar para você ver depois as perguntas, a maior parte das pessoas falando sobre um pouco da percepção que eles têm da área, falando de alguns professores, falando de algumas percepções emocionais até, relativa a essa área. Legal. Tá? Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. A gente agradece muito. Agradecemos todos os alunos pela participação também. Está sendo muito bacana essa conexão dos cursos, essa conexão também com áreas tão diferentes, né? E que vão trazendo para a gente uma maior do que a nutrição, que não é só trabalhar com a comida em si, é trabalhar com o humano, né? É isso. Bom, então, queria agradecer, eu só tenho a agradecer. Eu queria fazer um agradecimento especial à Milena, que também é uma nutricionista, que a gente conhece, e a Milena Mussoi. Ela me ajudou muito a pensar essa apresentação, agradecimento especial a ela, quero te agradecer de novo. Viva, Milena! Enfim, agradecer a todo o apoio, né, e de vocês, o convite, e enfim, não sei se vocês anotaram o meu contato, estou disponível pelas redes sociais, me sigam, e eu espero encontrar vocês de novo para conversar mais um pouco. Falaremos outras vezes, vários corações para você ali da Milena. Gente, um beijo, a gente termina por aqui nosso beijo, gente. Hoje. Beijo. E aí a gente vai conversando em outros. Amanhã tem mais, tá?
E esperamos que vocês todos participem, como foi ontem, como está sendo hoje também, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.